e o Espírito de Deus me visitou. E eu ouvi a sua voz como você está ouvindo a minha aqui. Porque eu me entreguei totalmente a Ele. Eu me rendi totalmente a Ele. Eu o amei sem reservas. Eu fui contra tudo e contra todos por Ele. Eu neguei as minhas paixões. Eu neguei a minha vaidade. Eu neguei a minha carne. Eu neguei os meus sonhos pelo dele. Eu honrei ele com fé. Eu passei 4 anos sem tocar em mulher. Ela em coma. Mas eu não fiquei sem a presença do Espírito Santo. Naquela hora, ele me visitou para me recompensar. Ele disse a mim, eu ouvi a voz dele. Ele disse, eu não te dei espírito de covardia, eu te dei espírito de ousadia. Não é você que vai desistir e fugir. Volte lá e repreenda ele no meu nome. Boa noite a todos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui. Me sinto privilegiado e honrado pelo convite. Obrigado, querida igreja. Por fineza, assente-se, por favor. Nossos pastores, pastor Paulo, pode nos acompanhar essa semana em Salvador, pastor Mauro, tem Emerson, que tem também nos auxiliado aí nesses dias, é o pastor Josué Brandão, também pelo carinho de nos receber. Eu, como o pastor disse, sou pastor no Rio de Janeiro já há 17 anos, tenho uma experiência com Deus, não tem como eu segurar dentro das 4 paredes, embora eu seja pastor, presidente do ministério, mas Deus fez uma história fantástica comigo, com a minha casa, e a gente então tem podido compartilhar em tantos outros lugares aquilo que o Senhor tem feito. Creio que a minha história é uma história que ensina as pessoas a resistirem, a perseverarem diante dos seus problemas, mas não apenas perseverar diante dos problemas, é a certeza que Deus também pode dar-nos vitória diante dos problemas. Essa perseverança é uma perseverança com fé, com esperança de que Deus há de nos socorrer, há de nos dar a resposta diante da nossa perseverança, né? E a minha história, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então, assim, a minha história dá esperança para outras pessoas que estão enfrentando problemas terríveis e que aos olhos humanos são sem soluções, né? Eu estou aqui para que você saia nesta noite com esperança no seu coração, com expectativa de que o que Deus fez por minha vida pode fazer pela sua também. O Deus que me colocou em pé pode te colocar em pé também. O Deus que me deu vitória pode dar a você também. Então é essa esperança que eu trago a vocês em dias de tantas dificuldades que os seres humanos enfrentam e que às vezes já estão há um longo tempo sem ver respostas. Mas eu vim aqui contar algumas lições de vida. Eu vou ler um texto da palavra de Deus e vou compartilhar com você uma história. Eu não vim para pregar, eu vim para dar um testemunho. Eu preguei na quinta-feira aqui no culto das 12 pedras, né? E falei sobre fé. O tema que eu abordei foi fé. Hoje eu vou dar um testemunho do poder de Deus. Amém? Vamos abrir em Jó capítulo 14.
Eu estou vendo também ali o Alex, que está me seguindo esses dias todos, em todos os cultos. Eu estou há 9 dias aqui em Feira de Santana. Já preguei 11 vezes. O Alex foi em 10 das minhas ministrações, né? Ele está bem sentadinho ali. Fico feliz de vê-lo aqui, viu, Alex, com o pessoal. Jó capítulo 14, versículo 7, o texto diz assim, ó: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra nessa noite. É muito difícil quando você é cortado, é podado. Mas quando há uma poda, para que haja fruto, é bom. A questão é quando corta a árvore e ela envelhece e o seu tronco morre no pó. Há muitas histórias de pessoas que me parecem que seus sonhos foram cortados, sua esperança foi cortada como uma árvore, e elas parecem que perderam a vida, perderam a esperança, não conseguem mais sonhar, não conseguem mais acreditar, porque perderam alguma coisa, e não dão mais frutos, parece que se tornaram estéreis. E pior quando esta árvore é envelhecida, ou seja, não é mais regada, não está mais sendo alimentada pelos nutrientes da terra. E muito pior é quando o texto nos diz que ela ainda pode morrer. Aqui o texto nos mostra que esta árvore, ela foi cortada, ela envelheceu a sua raiz e o seu tronco foi morto no pó. Eu penso que mesmo que cortem uma árvore e ela venha morrer diante dos nossos olhos, o meu Deus, o teu Deus diz que há esperança para a árvore e que ela ainda poderá se renovar. Deus está ensinando Jó, porque Jó foi um homem que possuiu um patrimônio, se não o maior patrimônio da época, porque era um homem muito rico. Ele tinha saúde, tinha uma família, e a Bíblia diz que ele perdeu tudo, e que ele perdeu também sua família, e que ele perdeu sua saúde, e ele então ficou com uma saúde sem esperança de recuperá-la, porque a doença que lhe acometeu era uma doença incurável. Eu penso a respeito do psicológico, do emocional de Jó. Eu não sei quantos de nós gostaria de ser amigo dele, porque certamente todas as pessoas o abandonaram, a própria casa dele já não tinha mais nada, e ele agora provavelmente até os amigos já estavam questionando a sua fé. E a Bíblia não ensina que tem agora, Deus quer falar algo com ele, mostra que tem um pedaço de pau que um dia tinha sido uma árvore, mas que foi cortada e que agora estava morto. E Deus vai dizer assim para ele: eu vou te ensinar algo a respeito dessa árvore. E Deus diz: você está vendo sair um broto dessa árvore, Jó? Você está vendo ela se renovar? Então eu quero lhe dizer, Jó, que apesar de você estar nessa situação de solidão, de desamparo, de perdas, de frustrações, de doença, seu psicológico completamente afetado, e parece que você não vai sair mais das cinzas, porque você rola sobre elas para poder atenuar o seu sofrimento. Eu quero lhe dizer, Jó, que assim como esta árvore pôde gerar um broto, há esperança para a tua vida, porque as evidências podem estar todas contrárias,
mas só Deus tem a última palavra. Se Deus pode pegar um pedaço de árvore e fazê-la brotar novamente depois que está morta, Deus está dizendo para mim, quanto mais você que está vivo, tem milagres ainda para realizar na tua vida. Tem coisas novas que eu quero trazer para você. Eu vou fazer sua vida brotar novamente. A gente não sabe como uma árvore brota novamente. A gente também não sabe quando que a nossa vida vai poder gerar, quando nossa vida vai poder se tornar fértil de novo, porque tem gente que parece que está tudo trancado, nada acontece, não tem nada novo, parece que está tudo perdido, a pessoa está triste, a pessoa está acabada, a pessoa está sem esperança, porque ela já teve a dor de uma perda, ela já teve a dor do sofrimento, e ela então tem a dificuldade de voltar a acreditar. Tem muita gente que não quer tentar novamente. Eu não sei como que Deus faz, mas uma coisa eu sei: é possível Ele curar as tuas emoções, é possível Ele renovar as tuas forças e colocar você em pé novamente, fazer você gerar vida, fazer você gerar esperança, fazer com que a gente possa multiplicar-se novamente. O que eu estou tentando dizer é que um dia eu também tinha sido uma árvore que dava frutos, e muitos frutos, mas vieram e cortaram a minha árvore, e aos olhos de todo mundo, ela ficou sem beleza, ela ficou sem vida, e para muita gente minha árvore já estava morta. Aos olhos humanos, jamais eu e a minha casa me levantaríamos novamente. Mas quando eu olho esse texto aqui que diz que há esperança para a árvore que foi cortada e que ela ainda se renovará e dará ramos como uma planta nova, que se envelhecer a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, ao mover do rio de Deus, ela brotará novamente como uma planta nova. Você pode ter entrado aqui com um problema seríssimo, mas você pode sair com esperança de que Deus fará coisas novas. A minha história começa quando eu me casei com a Mary. Eu não sei se já tem imagem para eu mostrar a minha esposa. Gostaria de mostrar o nosso casamento. Já tem imagem para que eu possa mostrar a vocês? Cadê a imagem do nosso casamento? Não, é do meu casamento. Ali eu estava careca, né, gente? Eu quero mostrar meus cabelos, né? Brincadeira, eu quero mostrar a noiva tão bonita, cheia de saúde, tão bela. Estávamos ali com vários projetos em nossa vida, né? O que eu não sabia é que ia dar tudo errado depois. Pode tirar essa imagem, por gentileza? Pode tirar as imagens, por gentileza? Eu quero pedir ao Gabriel que oriente o pessoal do áudio e vídeo aí, para que as imagens entrem dentro de uma ordem que foi estabelecida aí. Então, o que acontece? Eu me casei, passei 2 anos e meio, minha esposa era professora, eu era empresário, não era rico, mas tinha uma vida bastante regular. A minha empresa estava crescendo, fazia mais de 100 carros por semana, a gente tinha toda uma projeção de sonhos. Nasceu o nosso primeiro filho e ele nasceu acometido de uma doença. Ele nasceu de um problema congênito, uma mandíbula maior do que a outra. Nós levamos ele ao médico e o médico realizou um exame e disse: nós temos que operar seu bebê. Eu disse: como assim?
nós vamos serrar a mandíbula dele, porque se não operar seu bebê, ele vai perder a audição e ficar com um problema estético, e nós temos que fazer essa cirurgia. E então isso trouxe muita preocupação à minha família, porque meu filho tinha 3 meses de nascido, e eles teriam que serrar a mandíbula do meu filho. E a gente começa a pedir orações. Eu recebi a visita de um casal lá na minha casa. Eles foram orar pelo meu bebê. Quando terminaram a oração, eles disseram: minha esposa viu um anjo lá no quarto. O anjo estava posicionado ao lado do seu bebê. Enquanto a gente orava por ele, o anjo pingava como se fosse um conta-gotas direto na mandíbula dele. Leve ele ao médico, peça um novo exame, não autorize a cirurgia, porque Jesus Cristo acabou de curar o Gabriel. Eu levei o meu filho ao médico, pedi um novo exame, ele não quis autorizar. Eu insisti e ele cedeu, e realizamos o segundo exame. Levei o resultado a ele, e ele então fez a seguinte pergunta: onde você levou esse bebê para ser operado? Eu disse: lugar nenhum, doutor. Ele disse: mas o segundo exame mostra que as mandíbulas estão normais. Tinha desaparecido o problema no rosto do meu filho. Ali eu comecei a ver uma ação sobrenatural de Deus. Fiquei impactado com aquilo, mas não para mudar o curso daquilo que eu buscava, meu lado profissional, minha vida secular. Eu amava a empresa que eu administrava. Eu ia às 7 da manhã, só saía às 7 da noite. Eu estava crescendo com a empresa. Eu não tinha ainda noção de que Deus tinha um outro plano com a nossa vida. Então, no ano seguinte, minha esposa começa a reclamar de dores de cabeça. Essa história que eu estou contando para vocês, e vou contá-la um pouco mais, está toda registrada no poder público. Na segunda página do meu livro, eu tenho um número de um processo público. Qualquer pessoa no planeta pode ter acesso a mais de 1000 páginas de documentos. Eu posso fazer com que chegue ao teu e-mail também, para que você possa verificar, toda documentada. Deus mandou eu documentar, mandou eu filmar toda a minha experiência, porque a minha história é real e é para a glória de Deus. E então nós fomos ao médico com a minha esposa, e ela então aparentemente não tinha nada, e voltava para casa, e novamente ela tinha fortes dores de cabeça, e nós a levávamos novamente, fazia exames e voltava para casa. Ela então pediu licença do trabalho, porque ela lecionava e podia ser alguma coisa ligado à escola. Também não resolveu. E então decidimos ir a uma oração. A situação estava piorando e fomos a uma oração. E nesta oração, Deus então revelou algo que iria desnudar a nossa vida e o mundo espiritual para a gente. Uma missionária que já está nos Estados Unidos há mais de 20 anos, ela morava no Rio de Janeiro. Ela era da Assembleia de Deus. E nessa oração, Deus mostrou que tinha um tumor no cérebro da minha mulher, que tinha uma sepultura aberta para ela, e que tinha uma pessoa ao seu lado muito próxima, muito íntima, e que ela veio como um sapatinho de lã, muito sutil, e fez um trabalho do mal para matar a minha mulher, das profundezas do abismo. E então uma missionária disse que via como um telão na frente dela, a sepultura aberta, o tumor no cérebro da minha mulher, e via esta pessoa ao lado fazendo um grande mal para a nossa família. Ela disse: mas enquanto eu orava, eu via também o anjo do Senhor, e ele queimava o tumor, ele fechava a sepultura, e você só não vai morrer porque o seu marido tem aliança com Deus. Por causa desta aliança, Deus vai permitir que ela viva, e vocês depois entrarão na casa dele e glorificarão o seu nome. Nós saímos dali e ficamos imaginando que podia ter feito isso com a minha esposa. Eu quero lhe dizer que não vale encantamento para quem é do Senhor.
nenhuma ferramenta forjada contra a sua vida vai prosperar. Aquele que tem o selo do Senhor, que tem aliança, que tem o sangue purificador, ó diabo, não toca. Porque até para fazer alguma coisa na vida do crente tem que pedir permissão a Deus. Porque quando ele quis tocar em Jó, ele foi pedir a Deus se podia tocar. E Deus só permite alguma coisa se for para a glória do seu nome. Então eu quero deixá-lo tranquilo, porque feitiçaria não fica pegando em crente como cair de paraquedas. Não. Na verdade, a minha esposa não estava aliançada, convertida de verdade a Jesus. Mas eu penso que Jesus Cristo transforma maldição em bênção. E mais, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu eterno propósito. Até o mal, quando se juntar contra a vida, tua vida, se você ama a Deus, vai contribuir para o teu bem, vai ser para um propósito eterno de Deus. Mesmo que você saia da rota, Deus vai criar situações para cooperar para o teu bem, por causa do plano eterno dele com a nossa vida. Nós saímos dali e a minha esposa piorou. Nós a internamos numa das clínicas mais famosas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde recebi artistas famosos. Contratei um dos maiores neuros da América do Sul e entreguei o caso dela nas mãos do médico. Ele fez uma tomografia no cérebro da minha mulher e constatou que ela estava com uma hidrocefalia acompanhada de um cisto aracnoide temporal no lobo frontal esquerdo. Ele disse: a gente precisa operar a cabeça da sua mulher agora, senão ela vai morrer. E eu fiquei assim: como morrer? Ele disse: se não operar agora, ela morre. E então tive que ceder. Era um dos melhores neuros da América do Sul. E então ele operou a cabeça da minha esposa e deu tudo errado. E abriram a cabeça dela 7 vezes. Eu tive que comprar 7 válvulas. Hoje custa R$50 mil cada uma. Chama de válvula PS Medical importada. Na 7ª cirurgia eles me chamaram e disseram: Mardiel, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente conserta de um lado da cabeça dela e estraga do outro. E assim sucessivamente. Nós vamos fazer uma outra experiência. E então fizeram. E minha esposa pegou uma meningite no hospital. Com a meningite ela pegou uma pneumonia de altíssimo grau. Pegou várias infecções. Eu estou com um bebê dentro de casa. Eu tenho uma empresa para administrar. E agora parece que estão cortando a nossa árvore. Eu estou ainda crescendo com os meus projetos e sonhos, e vieram e cortaram a nossa árvore. A minha esposa agora já está com 9 cirurgias na cabeça. A hidrocefalia voltou e abriram a cabeça dela pela 10ª vez. E na 10ª vez ela ficou 40 dias com o crânio aberto. E ela então começa a apodrecer no leito. A orelha começa a apodrecer e cair pedaço. Chama-se de escaras. Aqui do lado dava para ver a fibra dos músculos da nádega dela. Aqui, aqui e atrás. Feridas pelas pernas. A minha esposa linda, cheia de saúde, cheia de vida, cheia de sonhos. Agora está com 10 cirurgias na cabeça, crânio aberto. 40 dias com crânio aberto. Deus mandou eu filmar tudo e eu filmei. Porque naqueles 40 dias eu comecei a buscá-lo. E nessa busca eu ouvi a sua voz. E ele disse: ela não morrerá. Eu não entregarei ela à morte. Ela viverá. Entrará na minha casa e louvará o meu nome. Então Deus me trouxe uma forte convicção de que eu deveria perseverar, de que eu deveria continuar, de que eu não deveria me entregar, de que Ele tinha um propósito nisso tudo. O inimigo realmente estava tentando nos destruir. Havia uma força opositora da maldade,
através de uma pessoa maligna que tentava destruir minha família. E então, depois das 12 cirurgias na cabeça da minha esposa, que operaram umas 2 vezes, e eu tive que comprar umas 2 válvulas, já eram 10 válvulas, hoje já seriam 500 mil reais só de válvulas, porque custa 50 mil reais cada uma. E a briga na clínica, por causa que o plano de saúde não cobria, e tudo isso me afetava financeiramente, com a esposa que está se tornando desenganada. Com 12 cirurgias na cabeça dela, os médicos me procuraram e disseram: Mardiel, acabou, ela está sepultada cirurgicamente. Sepultada cirurgicamente é porque não há mais possibilidade de cirurgia, é como se ela já estivesse numa sepultura, sem chance de que alguém pudesse trazer qualquer possibilidade de melhora. Eu então, movido por uma questão de negligência hospitalar médica, que eu não quero aqui entrar em detalhes, mas eu processei os médicos e processei o hospital e contratei o maior neurocirurgião da América Latina. Ele é conhecido como o Papa da Neurocirurgia. O nome dele é Dr. Paulo Niemeyer. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Ele operou a cabeça do Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, Malu Mader e muitos outros, aquela atriz da Globo, e recentemente o maestro, aquele maestro que estava com as mãos assim, os dedos assim, muito famoso o maestro, não me engano, João Carlos, parece. E então, lá no Rio de Janeiro, aflui gente do planeta inteiro para que o Dr. Paulo Niemeyer opere. Eu contratei ele foi à clínica, examinou minha esposa e disse: eu não posso pegar um cérebro estragado e tentar consertar. Leve-a para casa, porque as minhas mãos não tocarão o cérebro da sua mulher, porque eu não quero ganhar o seu dinheiro, porque para mim acabou. E aí, então eu estou ficando sem saída na minha busca pela medicina. E então eu contratei, nesse processo médico, o maior neurocirurgião, perito em erro médico. O nome dele é Emílio Bicalho Epifânio. Ele é médico em Belo Horizonte. Ele foi aluno do meu irmão. Meu irmão formou ele em medicina. Meu irmão construiu uma das maiores medicinas da América do Sul em Belo Horizonte. Formou o maior neurocirurgião perito médico do Brasil. Meu irmão foi diretor da medicina legal de BH por mais de 50 anos, como professor e diretor da medicina legal de Belo Horizonte. Ele reformou e inovou a medicina legal no Brasil. Meu irmão escreveu vários livros, se tornou muito famoso. Ele formou um médico que é famoso hoje no Canadá. Eu busquei a ajuda do meu irmão, porque agora eu o tenho do meu lado. Ele vai me falar a verdade a respeito de tudo que aconteceu e vai me dar amparo através desses médicos. O Emílio Bicalho Epifânio hoje é o maior perito em erro médico na área de neurocirurgia do Brasil, e o Bianetti no Canadá. Chamamos esses médicos, meu irmão colocou os 3 à disposição para examinar a minha esposa, os 3 médicos. Agora, com o meu irmão, que é de confiança, os 3 me disseram: acabou, Mardiel, o cérebro da Mary está todo estragado, ela não volta nunca mais. Eu respondi aos 3 médicos em Belo Horizonte desta forma: acabou para vocês, não para o meu médico, que é médico dos médicos, ele ainda não deu a última palavra. Eu disse a eles: ele ainda não deu a última palavra. Eu gravei o meu DVD na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, com o pastor Márcio Valadão e o André Valadão no meu DVD. Esses médicos são todos de Belo Horizonte.
Eles poderiam ter me processado, porque essa história está no meu DVD, para ninguém negar, porque é a pura verdade. Eu então tirei a minha esposa do hospital e montei um mini hospital dentro de casa. Contratei 2 enfermeiras, 2 fisioterapeutas e uma fonoaudióloga. E eu comecei a gastar um carro 0 quilômetro por mês com a minha mulher. Eu recebo então a visita de um pastor com um grupo de irmãos. Muita gente começou a orar pela minha família. E quando chega um pastor com um grupo de irmãos, ele diz assim: irmão, Deus quer algumas coisas de você. Deus quer que você perdoe os médicos. Deus quer que você arquive o processo da justiça. E Deus quer que você se matricule no seminário para estudar teologia, porque no dia da tua formatura, porque Deus tem um chamado ministerial para você, a tua mulher vai entrar na tua formatura andando para a glória de Deus. Foi uma profecia louca, eu fui mais maluco porque eu acreditei. Era para eu enxotar aquele pastor dentro da minha casa, porque, perdoe a maneira de eu falar aqui, sem o desrespeito aos ungidos de Deus, mas é por uma questão deles ter sido simplório. Eu estou com a mulher com 12 cirurgias na cabeça, há fortes indícios de erro médico. Eu preciso de uma reparação, eu gastei mais de R$1 milhão com a minha esposa no tratamento dela, e agora aquele pastor chega lá e diz: Deus mandou você perdoar, e mandou você arquivar tudo, e agora diz que é para você estudar com a mulher em coma no quarto, com um filho de 1 ano e 9 meses, com uma empresa que eu não consigo mais administrar. Eu aprendi uma coisa: Deus ofende nossa razão para revelar o coração, vem tudo para fora. Deus estava ofendendo a minha razão, porque as nossas justiças são como trapo de imundícia, mas a justiça do céu é perfeita. Deus estava dizendo: eu tenho um caminho mais excelente para você. Eu tenho um caminho que você não conhece. Se você me obedecer, no final vai dar tudo certo. Mas ele estava me ofendendo a razão, porque na minha razão estava certo em processar, em ter a reparação. O tratamento dela merecia toda uma estrutura. Ser pastor naquele momento para mim seria a última coisa que eu gostaria. Então ele estava ofendendo minha razão. Meu coração estava botando tudo para fora, aqueles sentimentos. Deus não estava preocupado com os meus sentimentos. Deus estava querendo saber se eu ia obedecer a sua voz. Quando você decidir servir a Deus, não o sirva por sentimento, o sirva pela convicção da sua palavra. O que ele falar é o que tem que ser determinado para mim e para você. Ainda que contrarie a nossa razão, ainda que contrarie aquilo que é certo, Deus sempre está acima de nós. Seus caminhos são mais altos do que os nossos. Eu precisava me render, eu estava cheio de ódio no coração, e Ele queria tratar o meu caráter, Ele queria tratar o perdão também na minha vida. E eu aprendi uma coisa: no grego, original grego, perdão significa poder para prosperar. E no original grego, prosperar significa liberado para ir. Deus está dizendo: se você abrir seu coração para perdoar, você vai ser liberado para ir. Nada vai te parar, nada vai te prender. E aonde eu prometi chegar, você vai chegar. William Shakespeare disse: alguém que não perdoa é como uma pessoa que toma um copo de veneno esperando que a outra morra. Fará muito mais mal para você do que para outra.
Nós temos que soltar. Não importa o quanto fomos prejudicados, não importa o quanto dano trouxeram a nós, soframos o dano e deixemos a justiça com Deus. Não estou dizendo aqui que você tem que sair daqui correndo amanhã para o fórum, para a justiça, para arquivar nada. Não, eu já ganhei outros processos. O que eu estou dizendo é: seja sensível à voz do Espírito Santo quando Ele falar com você. Não endureça seu coração quando Ele falar. Naquela noite eu me prostrei diante daquele grupo e liberei o perdão ao médico. Na outra semana eu arquivei o processo na justiça. Quando eu procurei os advogados, eu disse: eu quero que arquive. Eles disseram: por quê? Eu disse: porque Deus mandou. Ele: você está louco? Deus não vai mandar se fazer isso não, pai. Nós estamos com tudo já nas mãos aqui. Eu disse: eu sou autor e eu quero que você arquive. E na outra semana eu me matriculei no seminário para estudar teologia. Tempos depois, o pastor Silas Malafaia me convidou para pregar na igreja dele. Quem é que estava lá? Meu advogado, vendo a glória de Deus na minha vida. Porque o perdão tinha prosperado a minha vida. E o que eu recebi foi muito mais do que eu abri mão. Vocês não têm noção. Aprendi uma outra coisa, porque no meu testemunho tem lições de vida. Eu escrevi várias lições de vida a respeito da minha história. Quando Deus lhe chamar para você se entregar a uma obra, para você se dedicar mais na casa dele, para você atender a um chamado ministerial, a você se comprometer mais com o seu pastor, estar mais disponível para a obra de Deus, nunca diga não. Porque às vezes nós dizemos não. Por quê? Porque não temos tempo, porque estamos assoberbados, a nossa agenda está cheia, temos problemas dentro de casa, queremos vê-los resolvidos primeiro. Vários tipos de problemas nós queremos solucionar para depois fazer o que Deus quer. Porque priorizamos nossas coisas e dizemos a Deus: os meus problemas são prioridade, não o seu reino. Mas em Mateus 6,33 diz que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus estava falando comigo: atenda primeiro ao meu chamado, que depois eu atendo às suas necessidades. Nunca coloque suas necessidades acima do chamado de Deus. Porque se nós colocarmos as nossas necessidades acima do chamado de Deus, nós estaremos passando uma declaração de incompetência a Deus. É como se disséssemos assim: o senhor não tem condição de resolver meu problema primeiro, não? Depois que o senhor resolver, eu vou resolver os seus problemas na tua casa. Não. Primeiro o reino de Deus, primeiro a casa de Deus, depois os nossos problemas. Eu não tinha condições nenhuma de me entregar a Deus naquele momento, porque eu tinha uma mulher em coma dentro do quarto. Eu estava perdendo todos os meus patrimônios. E que cabeça eu teria para me dedicar a um seminário e me preparar para ministério, quando eu estou com a mulher em coma, quando eu estou já começando a ter problemas financeiros? Não. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando nesse momento a pessoas que estão trocando as prioridades. Coloque Deus como prioridade e Deus vai colocar tudo em ordem na tua casa. Dias depois, a minha mulher passou mal novamente. Nós a internamos e ela passou pela 13ª cirurgia. Eu estou aqui procurando resumir o máximo para não entrar em detalhes, porque a gente aprendeu alguma coisinha aí de medicina.
Pode liberar essa imagem da 13ª cirurgia na cabeça da minha esposa? Aqui eu filmei. Onde está essa imagem da 13ª cirurgia? Se vocês observarem, há uma bolsa de sonda vesical do lado, a perna dela está pele e osso. Gostaria que aproximasse um pouco a câmera, desse uma velocidade, para mostrar o lobo frontal direito, onde tem uma craniotomia com várias derivações ventriculares, com uma válvula persimédica importada. Ali, pode aproximar mais, por gentileza? Ali há várias derivações, na parte da frontal do crânio, ele chama lobo frontal direito, na parte frontal do crânio tem várias derivações ali, o crânio ficou aberto durante 40 dias. Pode dar mais uma velocidade, por gentileza? Até que apresente ali o lado do lobo esquerdo frontal, onde também abriram várias vezes. Pode tirar essa imagem, por gentileza? Pode tirar. E eles mandaram minha esposa para casa novamente. Me parece que meus sonhos jamais se realizarão, porque só piora as coisas. Eu então vendi a empresa. Eu não aguentei, era muito dinheiro que eu gastava com a minha mulher e eu vendi a empresa. Eu tinha 4 carros que eu tinha aplicado o meu dinheiro e comecei a vender os carros. E eu então abri uma nova empresa, uma transportadora. Comprei uma Kombi 0 km para agregar numa rede de televisão. Quando eu fui buscar uma cadeira de roda na BBR, Instituição Filantrópica Deficiente, de Reabilitação de Deficiente Físico, lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, eu saio de casa, vou buscar a cadeira de roda especial, porque minha mulher estava tetraplégica, até a cabeça dela caía. O ônibus sai da seletiva, ele vai ultrapassar outro ônibus, não conseguiu, encontrou, foi o meu carro. Eu não tinha emplacado ainda, me arrastou 50 metros. O motor entrou, o teto sofonou, a coluna entrou, mas como eu tinha promessa, não tive um arranhão para a glória de Deus. Amém, irmãos? O diabo, ele não está preocupado com o meu nome, nem com o seu nome, mas ele se preocupa com o seu destino profético. Se ele descobrir que Deus tem um plano, e que esse plano foi passado, ele vai fazer de tudo para lhe parar. Então não sei se você está enfrentando alguma luta, e provavelmente deve ter gente aqui, ou aqueles que estão me vendo, ouvindo, problemas às vezes terríveis, mas uma coisa eu sei: se tem uma oposição, se tem uma grande luta, tem também um projeto de Deus com você. Não perca a visão a respeito das promessas de Deus. Não perca o ânimo a respeito do que Deus lhe falou. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura ele prometeria e não cumpriria? Se Deus lhe fez uma promessa e a situação piorou, lembre-se que Deus tem algo profético na tua vida. E que o inimigo sabe disso, e ele pode se opor para tentar nos impedir de chegar onde Deus prometeu. Eu saltei da Kombi, corri para o canteiro em frente a concessionária da Mercedes-Benz, lá no bairro de Ramos, e o ônibus, obrigado, alô? E o ônibus fugiu. Ele bateu no outro ônibus, para-brisa quebrou, e ele foi para uma rua atrás da Avenida Brasil. Eu peguei uma carona com um caminhão de lixo que ia passando, e fomos em perseguição ao suposto ônibus. Ele não podia seguir viagem porque quebrou o para-brisa, mas ele se escondeu na rua de trás, e nós o achamos. Quando eu cheguei lá, o ônibus era pirata. Eu falei: não vai sair nada daí. Chamei a polícia era pirata também. Foi uma pirataria só. Terminou em pizza com guaraná. Eu sei que existem policiais honestos. Na minha igreja tem vários policiais, mas eu é que não dei sorte naquele dia.
E o lado da clandestinidade me ameaçou de morte. E eu então perdi a Kombi, foi tudo pelo ralo, não tinha nem placado ainda, porque não tinha como buscar algum tipo de indenização, e fali a segunda empresa. Então vendi mais outro carro, estou só gastando dinheiro, estou diminuindo também meu patrimônio. E eu então decidi arrumar um emprego. E quando eu chego na empresa, o meu patrão está gritando: volta para casa, volta para casa. Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: sua casa está pegando fogo. Já até me colocaram um apelido de duro de matar. 1, 2, 3, 4, 5. Me botaram outro apelido, Joseph Kleber. Me botaram o apelido de Jodiel. Eu fui pregar em Linhares, colocaram uma faixa enorme: venham conhecer o Jó brasileiro. Eu estive em Jerusalém, conversando com um judeu. Ele disse: eu sei o significado do seu nome. Eu sou baiano, daqui de Itabuna, pertinho aqui de Feira de Santana. Fui adolescente para o Rio de Janeiro, estou há mais de 40 anos lá, tenho 54 anos. Meu pai, baiano, gostava de emendar nome. Margarida com Daniel deu Mardiel, olha só. E então, eu não quero nem falar o nome dos outros irmãos, são todos esdrúxulos, igual o meu, esquisitos. E o judeu disse assim: eu sei o significado do seu nome em hebraico. Eu disse: qual é o significado do meu nome em hebraico? Ele disse: Meridiel. E eu então perguntei: o que significa Meridiel em hebraico? Ele disse: a revolta de Deus. Ainda bem que foi há pouco tempo, porque se fosse no tempo da minha prova eu ia me afundar mais ainda, né? Mas hoje eu sei que eu tenho uma revolta de Deus contra o diabo, contra o pecado, contra o mal. Eu tenho uma revolta de Deus contra tudo que é ruim, porque o meu Deus é Deus de vitória, é Deus de milagres. E então eu volto para casa com a casa pegando fogo, botijão de gás pegando fogo sem precedente. Eu levei 20 minutos para chegar em casa e o bombeiro levou 2 horas. E quem conseguia tirar minha mulher de dentro do incêndio? Em coma. Eu com uma criança dentro de casa. E no meio do caminho, o Espírito Santo começa a falar comigo: louve meu nome, louve meu nome, louve meu nome. E eu decidi louvá-lo. E fui louvando até a entrada do condomínio. E alcei minha voz e disse: Deus, ainda que eu chegue à porta da minha casa e a encontre no pó, ainda assim eu te louvarei. Eu não te sirvo pelo que o Senhor me dá, eu te sirvo pelo que o Senhor é. Ali eu estava me identificando como filho de Deus, como um adorador do Senhor. Eu não pertencia ao diabo, eu ainda podia adorar pelo que ele era e não pelo que ele me dava. Meu sermão aqui não é franciscano, não, de que você tem que ficar sofrendo e abrindo mão de tudo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que se você não planejou um dia ruim, e se ele veio, não troque Deus por nada, continue adorando o teu Senhor, porque essa fase vai passar, o deserto vai passar. Deus vai mandar mananciais para você no deserto. Deus vai providenciar para que você atravesse. Deus vai abrir um caminho para você. E do outro lado você vai chegar para cantar. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu estou querendo dizer é que tem gente com muito menos prova querendo desistir de Deus, abandonando as congregações, abandonando a sua fé por causa de uma provinha. Eu estou com vários problemas e Deus manda eu louvá-lo. E eu nem sabia o resultado do incêndio na minha casa. Mas eu decidi amá-lo, adorá-lo, porque Ele é Senhor.
Isso agrada a Deus. Não é que você fique passivamente aceitando o problema. Não, você vai ouvir o final da minha história. E o que eu estou vivendo hoje? É a questão de saber lidar com os problemas aos pés do Senhor. O melhor lugar para você estar é aos pés de Jesus. Não saia, não saia. Não abra mão da sua fé, não abra mão de servir a Deus. Você pode não estar entendendo nada, mas Ele pode ter um plano lindo com tudo que você está vivendo. Se hoje quando todo mundo vê minha história completa, é outro papo. Mas quem é que podia entender que eu ia sair de tantos problemas assim? Então foi minha fidelidade a Deus que me trouxe até aqui. Foi a minha fé, foi a obediência, foi a convicção da palavra dele. Eu não ia me entregar ao diabo em hipótese alguma. Eu sou de Deus. Não se entregue, você é de Deus. A família da minha esposa quis levá-la embora, porque eles acharam que ela ia morrer. Todo mundo queria que eu abrisse mão. Os médicos, a família da minha esposa também, porque achava que era um caso perdido ela em coma. 2 anos se passaram. E minha esposa piorou. Abriram a cabeça dela mais 3 vezes. É muito ruim, igreja. Vou dar um exemplo aqui, ó. Não sei se vai dar microfonia ou não. Você começa, vou dar um exemplo aqui, como se fosse o começo. Eu teria que ir lá para o início. E você vem com a história, até chegar no meio. Aí você está no meio de 2 partes. Mas o meio é a pior fase da nossa vida. É o meio da angústia, é o meio da noite, é o meio da decepção, é o meio da traição, é o meio da frustração, é o meio da doença, é o meio da crise financeira, é o meio da depressão, é o meio da crise existencial, é o meio do pânico, é no meio do medo, é no meio que você fica com dúvida de tudo. A pior fase da nossa vida é quando a gente chega no meio de uma situação e você não sabe mais se você continua, se você desiste e volta. Porque minha mulher já estava 2 anos em coma. E o cabelo já tinha crescido, já tinha estabilizado. E agora abre a cabeça dela mais 3 vezes. Quando você começa, você tem disposição. Mas quando você chega no meio e derruba tuas paredes de proteção, dá um desânimo para pegar tijolinho por tijolinho e começar a sentar de novo. Porque quando você pega o tijolo novinho e faz lá a massa e coloca, levanta o muro, é uma coisa. Mas quando alguém derruba e você pega dos escombros, das ruínas, para tentar levantar de novo, é outra coisa. É por isso que muita gente desiste e faz o quê? Volta para lá, onde começou. Mas Deus não manda a gente voltar. Deus manda a gente terminar o que Ele começou. Porque o meu e o teu Deus diz que a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Então, se você chegou no meio de uma história ruim, Deus não quer que você volte atrás. Deus quer que você chegue aqui, ó. Eu já cheguei. Cheguei e me tornei exemplo para qualquer um de vocês, para as milhares de pessoas que estão me assistindo e para as 2 milhões de pessoas que eu já ministrei no Brasil e fora do Brasil, em mais de 1000 igrejas, para dizer que Deus quer que você chegue lá no final. Me tornei um exemplo e um padrão dos fiéis, para dizer, eu sei como chega.
E vim aqui para dizer para você que se você não desistir, se você cooperar com o plano de Deus, você vai chegar lá também. Mandaram a minha esposa em coma para casa novamente. Eu já tinha perdido 2 empresas, 4 carros, carro pegou fogo, casa pegou fogo, carro batido na Brasil, fiquei sem carro, peguei um carro emprestado, comecei a ir para vários lugares, parei numa clínica, minha mãe subiu para ver uma sobrinha, eu ia ao seminário, já estava atrasado, minha irmã estava com o carro na frente e ela estava no trailer, eu disse para mim mesmo, vou chamar minha mãe, eu estou atrasado, ela foi ver uma sobrinha que está com uma virose, e quando eu coloquei o pé no asfalto, um assalto, eu falei, não, agora vão levar até o que eu não tenho. Falei, moço, esse carro não é meu, perdeu, vou te quebrar. E eu entreguei o carro de um amigo que tinha me emprestado. Você queria ser meu amigo nessa época também? Eu acho que não, né? E eu então fui atrás dos bandidos, esquecendo do perdão e do amor. Fui correndo, tomei a chave do carro da minha irmã. Ela disse, o que está acontecendo? Eles estão roubando o carro, eu vou atrás do bandido. Entrei no carro da minha irmã, eu não sabia que tinha um detetive na clínica, ele entrou na carona e disse, eu vou com você. Agora, abri um parênteses aqui, a minha irmã tinha acabado de comprar um carro novinho, uma Blazer 0 km, naquela época era o carro top. Eles deixaram de levar a Blazer da minha irmã para levar um Fusquinha velho que estava comigo. Gente, eu acho que era pessoal esse negócio. Tinha nada a ver com o carro, tinha a ver comigo. Se eu tivesse na Blazer e deixar o Fusca levar a Blazer, se eu passasse debaixo da ponte, eu corro que o Mardial está passando lá. Tudo de ruim acontecia à minha volta. E parece que Deus não está comigo. Mas Ele estava no meio da angústia também. Porque o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente no meio da angústia. Deus pode estar no meio dessa situação e você nem percebeu ainda. Porque o tempo todo o Senhor estava cuidando de mim, enquanto o inimigo queria nos destruir. E então eu fui atrás do bandido. Peguei o carro e fui atrás. Próximo ao bandido, o detetive sacou a arma. E eu disse, o que o senhor vai fazer? Ele disse, eu vou atirar. Ele disse, não atira, atira, não atira, atira, não atira. A maré estava tão brava para o meu lado que eu fiquei pensando, vai que ele atira lá, a bala resvala lá e volta cá de novo. Né? Vão mandar chumbo de novo para cá. Estava tudo dando errado para mim. Eu fiz só para descontrair a vocês, na verdade não aconteceu nada disso. Ali caiu a ficha, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Peguei o carro, entrei para uma rua e saí da direção do alvo. O detetive ficou revoltado, ele era polícia, fomos para a delegacia e fiz o boletim de ocorrência. Eu disse a ele assim, tem uma Bíblia dentro daquele carro, tem uma Bíblia dentro do carro. Eu sou crente, eu estava indo a um seminário, porque eu estou me preparando para ser pastor, e eu perdoo o que eles fizeram comigo. Eu, no meu livro, eu falo algo a respeito do homem que assaltou meu carro, porque a pessoa que assaltou o meu carro se converteu comigo. Depois, se você quiser ter acesso ao livro ou DVD, você vai ver o final dessa história do roubo. E no livro eu conto o seguinte, que o ladrão valia mais do que o Fusquinha, porque uma alma vale mais do que o universo inteiro. Deus colocou paixão no meu coração pelas almas perdidas, me dando o valor de uma vida para que eu a valorize. Bom, eu estava com muita dívida, você já deve estar pensando assim, ele deve ter ficado endividado. A minha dívida chegou a dívida de 1 milhão.
Eu entrei num banco, eu estava devendo muito ao banco. E quando entrei ao banco, o gerente disse assim, eu fui negociar minha dívida com a gerência do banco. Ele disse, alguém deve gostar muito do senhor, seu Mardiel. Eu disse, por quê? Entrou um homem aqui, ele deu o seu nome, mandou levantar toda a tua dívida com o banco, ele pagou toda a tua dívida e foi embora. O senhor não deve mais um centavo ao banco. Aleluia, glória a Deus. Diga assim para o seu irmão, no meio do deserto, você vai ver, Jeová Jireh tem provisão para a tua vida. Aleluia, glórias e glórias ao Senhor. Ah, se eu pudesse ficar contando aqui esse tipo de milagre financeiro na minha vida, eu ficaria até de manhã contando, hein? Sem encher linguiça, porque eu estou vivendo esse nível de milagre financeiro até hoje aqui. Porque eu decidi me entregar a Deus, eu decidi confiar nele, eu decidi dar o passo da fé. Você pode ter um grande abismo, uma grande dificuldade à sua frente. A gente fica preocupado com a lei da física. É claro que se eu continuar andando aqui, eu caio ali embaixo. Mas com Deus é diferente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que você espera. Em outra versão diz, é o firme fundamento de coisas que você espera. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 2, porque 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que você espera e é a prova de coisas que você não viu. Então Deus está me ensinando o seguinte, sou eu que crio o fundamento, sou eu que faço você andar, então dê o passo da fé, porque o restante eu vou fazer na tua vida. O problema é que a gente questiona muito e a gente então não arrisca. A gente não arrisca. O meu risco está dando, eu me arrisquei, está dando certo. Para você ter ideia, eu tinha que pagar uma conta de luz e não tinha dinheiro, porque os gastos eram astronômicos com a minha mulher. E eu então disse para um colega meu, olha, vão cortar a energia amanhã, porque eu recebi o aviso de corte. E eu não tenho R$92 para pagar uma conta de luz. E a minha esposa não podia ficar 1 hora sem ar-condicionado, porque ela tinha uma sudorese, em que trocavam mais de 10 camisolas no ar-condicionado por dia. Então ficar sem energia era a mesma coisa de colocá-la no caixão. Então eu tenho agora que tomar uma decisão, eu vou dar meu jeito ou eu vou confiar em Deus. Eu não poderia usar a lei de Maquiavel. A lei de Maquiavel, não importa o meio que você use, contanto que você chegue ao fim. Mas não, com Deus, o Deus que trabalha na minha vida, Ele tem começo, meio e fim. E no meio da situação, nós temos que decidir sermos fiéis a Ele. E eu então disse para o meu amigo, que hoje é pastor, Alfredo, eles vão cortar a energia amanhã e minha esposa precisa. Tem aparelhos naquele quarto, mas Deus proverá. Momentos depois, a enfermeira sai com um livro na mão e diz assim, sabe quanto era a minha conta? R$92. Ela sai com o livro na mão e fala assim, seu Mardiel, eu cheguei no meio de um livro aqui lendo, achei uma nota de R$100, deve ser do senhor. Eu falei, mas é minha mesmo, eu estou esperando o milagre hoje. E me apareceu uma nota de R$100 dentro de um livro com a enfermeira lendo, quando eu precisava de R$92 para pagar uma conta na época. Eu não sei explicar como apareceu, ela precisava de dinheiro também. Eu só sei que milagres não se explica, se vive com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para caminhar para o final da minha história, se você quiser ver detalhes, tem aí no DVD, tem o livro, porque eu sei que tem um tempo aqui estabelecido e eu preciso agora
buscar o final da minha história. 3 anos chegaram e eu perdi a moradia e fui morar de favor na casa da enfermeira. Eu não quero depreciá-la nem desmerecê-la, mas eu não tinha mais para onde ir. Só tinha um quarto, uma cozinha, uma sala e uma garagem. Acabou a casa. E eu, quando cheguei para conversar com o marido era ateu. Ela crente, o marido ateu. E eu conversei com ele e disse que nós íamos enfrentar vários problemas se nós fôssemos para a casa dele. E ele então disse: o senhor também não tem mais para onde ir. Então vai ter que vir para cá mesmo. Eu vou pegar a minha garagem, vou levantar uma parede de tijolos e o senhor coloca o seu mini hospital dentro da garagem. E eu fiz a segunda pergunta: e eu vou dormir aonde? Ele disse: eu só tenho um quarto para a mulher e 2 filhos dormirem comigo. Então eu só tenho uma cozinha para o senhor dormir. Mas se fosse para passar uma noite na cozinha, ainda vai lá. Mas eu fiquei 1 ano dormindo na cozinha. Mas tinha uma coisa maravilhosa ao ir para este lugar. É que Jesus estava esperando a gente dentro da garagem. Os caminhos do Senhor são muito diferentes dos nossos. Eu tinha parentes milionários, mas Deus reservou uma garagem para fazer o milagre. E eu desci. Confesso que para mim foi muito difícil, porque quando você não tem nada, imagina, eu com empresa, 4 carros na garagem, casa com piscina dentro de um condomínio, você tem que fazer isso aqui, ó. Quem é que quer descer degraus? Quem é que quer fazer isso? A gente quer fazer isso, ó, subir degraus. Quando você não tem nada, não vai fazer diferença perder, porque você nunca teve. Mas quando você tem, perder faz muita diferença. Era humilhante para mim, porque eu era empresário, porque eu tinha uma rede de relacionamentos muito bons. E agora eu estou sozinho com a mulher em coma dentro de uma garagem, me preparando para o pastorado, quando todo mundo já tinha me abandonado. Mas eu continuei crendo no Senhor. Eu perdi quase tudo, mas não perdi minha fé em Jesus. Se você perder sua fé em Jesus, você perde tudo. Nada é melhor do que a presença dEle. Nada é melhor do que querer Ele. Eu aprendi a buscar intimidade com Ele. Eu amo Jesus. Ele é a razão do meu existir, do meu viver. Eu sou apaixonado por Jesus. Sempre fui e sempre serei. Até hoje Ele só me fez bem. Continue amando-o e servindo a Ele. Por mais que você não esteja entendendo esse dia tão ruim que você esteja enfrentando, só Ele é a nossa esperança. Eu, quando cheguei ao quarto, minha mulher estava morrendo. Ela já estava há 4 anos em coma. Eu tinha chegado do seminário, era 11h30 da noite, era uma sexta-feira. E quando eu fui vê-la antes de ir para a cozinha, que eu subia uma escada giratória e dormia na cozinha, eu fui vê-la, ela estava morrendo, indo ao óbito. A enfermeira já não sabia mais o que fazer, porque a gente não tinha telefone, eu tinha perdido tudo. E ela disse: seu Mardiel, estamos perdendo a dona Mary, ela está indo embora. E eu então fui tocar nela e disse: Tânia, eu não quero ver a Mary morrer, eu vou lá para cima. E eu então subi a escada, me sentei naquela cama adaptada e me debrucei em lágrimas. E o Espírito de Deus me visitou. E eu ouvi a sua voz como você está ouvindo a minha aqui. Porque eu me entreguei totalmente a Ele. Eu me rendi totalmente a Ele. Eu o amei sem reservas.
Eu fui contra tudo e contra todos por Ele. Eu neguei as minhas paixões, eu neguei a minha vaidade, eu neguei a minha carne, eu neguei os meus sonhos pelo dele. Eu honrei ele com fé. Eu passei 4 anos sem tocar em mulher, ela em coma, mas eu não fiquei sem a presença do Espírito Santo. Naquela hora, ele me visitou para me recompensar. Ele disse a mim, eu ouvi a voz dele. Ele disse, eu não te dei espírito de covardia, eu te dei espírito de ousadia. Não é você que vai desistir e fugir. Volte lá e repreenda ele no meu nome. Havia um espírito imundo que tornou minha mulher cativa naquele leito, e por causa disso nós estávamos indo para a miséria, estávamos empobrecendo, e eu quase fiquei louco. Ele estava colocando a gente no fundo do poço, o inimigo de nossas almas, mas Deus queria que eu resistisse, Deus queria que eu usasse minha fé. E eu então voltei. É que não dá mais tempo para falar a vocês. A minha mulher saiu do coma várias vezes para o diabo falar comigo, porque ela estava endemoniada em coma. Surreal. A medicina não compreendia, porque eu tinha um monstro na cama, em coma e urrando. Era para enlouquecer. O mundo espiritual se tornou visível para mim dentro da minha casa. Parece que o inferno decidiu morar dentro da minha casa. Ela saía do coma e o diabo falava comigo. E uma das vezes que ele falou foi: olha o que eu estou fazendo dentro da sua casa. Eu estou destruindo tudo. Eu estou te colocando na miséria. Eu vou te enlouquecer e eu vou matar ela. E para você saber que eu também tenho poder, eu estou botando doença no teu filho também. Eu passei por uma luta, uma batalha espiritual muito grande. Então, quando está acontecendo isso, o Espírito de Deus fala para mim: volta lá. E eu voltei. Eu fui investido, fui revestido da autoridade do Senhor. E então eu desci a escada, cheguei ao lado do leito da minha esposa, levantei minha mão em direção dela e disse: espírito imundo e da morte, saia dela em nome de Jesus Cristo. E aquele espírito imundo largou ela. Ela deu um tranco para trás. Jesus colocou ela em pé e deu um cérebro novinho para ela. Oh, glória, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Só o Senhor é Deus. Ele é digno de honra, de louvor, de exaltação e glória. Ele é Jeová Rafa. Ele cura toda enfermidade. Ele levanta o caído. Ele ressuscita os mortos. Você não está em outro lugar senão na casa do Deus vivo. Ele é poderoso. Ele é grande. O nome dele é poderoso. O inferno treme ao nome de Jesus. Aquele espírito soltou minha mulher. Que pena que ela não está aqui hoje. E vou dizer por que ela não está aqui. Porque eu vim para um congresso de homens aqui em Feira de Santana. E se eu vim falar num congresso de homens 3 dias, como é que eu ia trazer minha mulher, né? Mas aí começou a surgir os convites, né? E um pastor querido nosso, pastor Luiz Henrique, intermediou a minha vinda aqui com o pastor Josué Brandão. Eu aproveitei minha estada aqui na Bahia, porque senão ela estaria aqui como um milagre vivo diante de vocês. Eu vou dizer uma coisa a vocês: Papai do céu deu um cérebro tão novinho para ela que eu estou pedindo um para mim também. É impressionante, gente. Ela diz assim: Mardiel, eu deitei numa noite, acordei no outro dia. Eu não sei o que passou a respeito de dor aqui na terra,
Mas eu sei de uma coisa, que eu estava na porta do inferno, e o teu amor foi lá me resgatar, e o teu amor me levou aos braços de Jesus. A minha mulher se converteu a Jesus. Aleluia. Eu hoje posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não existe nada impossível para Deus. Quem estava aqui quinta-feira? Faz sentido que eu preguei quinta-feira, por hoje? Valeu você ouvir essa história minha? Você recebeu algo de Deus hoje aqui? Você vai sair mais crente hoje aqui? Eu sou um batisbleia. Eu tenho um pé no fogo. Aliás, acho que eu tenho os 2 pés no fogo. Porque quase toda a minha história é ligada aos assembleanos. Eu estou vendo a glória de Deus. Todas as palavras, e meu ministério é muito profético hoje. Faço nada sem o dom profético. Faço nada sem o Espírito de Deus falar comigo primeiro. Eu estava numa Assembleia de Deus da Barra da Tijuca, pregando. A minha mulher ia tirar o útero. Ela estava com 2 válvulas na cabeça, 2 catetos no peritônio e uma trombose na perna esquerda. O quadril deslocado, que eu não posso contar aqui o que aconteceu. E todo o quadro neurológico desfavorável para uma nova gravidez. Ela estava com hemorragia e com anemia. Os médicos estavam estabilizando ela, a questão da hemorragia, para tratar a anemia, para tirar o útero. Então eles já estavam preparando com data de cirurgia. Médicos que salvam bebês de 500 gramas, especialistas nessa área. E eu estou pregando numa noite na Assembleia de Deus da Barra da Tijuca. Quando eu acabei de pregar, o Senhor me trouxe um vaso até o altar e disse assim: tenho eu sido Deus de milagres na tua vida, nunca mais duvide de mim, porque eu tenho uma aliança com você. Eu vou fazer mais um milagre na tua vida. Eu vou contrariar os homens e eu vou te dar mais um filho para a glória do meu nome. A minha mulher tinha ficado 4 anos em coma e ia tirar o útero. Mas naquela noite, que ela ainda está com hemorragia e anemia, o que nós não sabíamos é que ela estava 2 meses grávida. Ela já estava grávida de 2 meses, com todas as complicações, operando. Deus, quem impedirá? E aí os médicos mandaram tirar o bebê. Me perguntaram se eu queria vê-la em coma mais 4 anos. Eu disse não. Por quê? Ele disse, porque senão você vai ter um bebê também excepcional. Ou sua mulher volta ao coma, ou você pode ter um bebê excepcional se vingar. Eu disse, o meu Deus disse que vai fazer outro milagre. Porque Ele levantou ela, e o Senhor sabe muito bem o tempo que ela ficou em coma. E o meu Deus disse que tem mais um milagre dentro dela, nós vamos até o final. Ela foi ao 5º mês de gestação, foi transferida para um hospital de pesquisa, e lá no hospital de pesquisa foi descoberto que em toda a história da medicina mundial, uma pesquisa do hospital de pesquisa no Rio de Janeiro, com a história da medicina mundial, foi descoberto que tem 80 casos parecidos com o dela, mas nenhum igual ao dela. Eles indicaram ela para o Guinness Book Mundial, como o único caso no planeta. Se você perseverar, se você não duvidar, Deus pode te dar uma história única nesse mundo. Ela foi ao 6º, 7º, 8º, 9º mês. Eu tenho uma médica dando depoimento no nosso DVD,
Ela diz assim, doutora Daniele Sicardi, do Hospital de Pesquisa na área de obstetrícia. Ela diz, a gravidez dela foi normal, foi a 9º mês, os médicos mandaram tirar com 2. E então foram para o centro cirúrgico. E eu disse, eles vão pegar o Daniel, aquele que vem coroar a minha história, o milagre de Deus. E o meu filho nasceu tão perfeito que os médicos disseram, se melhorar, estraga. Ele hoje está com 13 anos de idade, para a glória de Deus. Eu queria mostrar agora de verdade a minha família, para a gente poder orar. Pode liberar a minha família hoje na tela, que vocês colocaram como primeira imagem, é a última. Aí, minha família está assim, completamente restaurada por Deus. Ela está mais bonita do que no dia do casamento. E ela me deu, depois de 4 anos em coma, mais um filho para o Senhor. Meus filhos serão pastores e profetas de Deus. Vamos colocar em pé. Eu aprendi uma coisa, querida igreja. Eu aprendi uma coisa, que a gente precisa descobrir o propósito de Deus. E eu descobri que o propósito de Deus é maior do que o nosso chamado. O grande propósito de Deus não era apenas curar a Mary. A cura da Mary já ficou para trás. Ela foi restaurada ao seio familiar. Ela foi mãe de novo. E eu poderia, a partir daí, tudo que eu queria era a minha esposa curada. Mas Deus falou, meu propósito é maior do que a cura dela. Meu propósito é que você reparta com muitas outras vidas. Porque eu também não quero só que você seja pastor. Porque eu já te dei a bênção da sua casa de levantar uma mulher de 4 anos em coma, com 16 cirurgias na cabeça, desenganada pelos melhores médicos do planeta. Pode tirar essa imagem, por gentileza. Então, o que Deus ainda queria comigo? Apenas ser pastor? Também não. Porque a gente adora na vertical, mas a gente precisa servir na horizontal. E Deus então plantou um projeto de ação social no meu ministério. E mandou eu ir comprando terra. E eu fui comprando terra, e comprando terra, e comprando terra. Eu vi seu pastor falando aqui. Vocês estão aqui hoje, mas para onde vocês vão, o propósito é maior. Eu vi ele dizendo isso aqui hoje. Porque o sonho dele é grande. E ninguém pode impedir, porque quem nasceu para o oceano não vai caber dentro de aquário. Então, viva esse sonho junto com o seu pastor, porque vocês podem impactar uma cidade inteira. Ele é legítimo quando Deus coloca sonhos ainda maiores do que a gente já conquistou. Tem muita gente querendo ver o seu ente querido sair do leito e não consegue. Tem gente querendo ver seu parente ser curado, porque está lá no hospital e não sai. Tem gente dentro de casa desenganado. Eu estou com uma mulher que Jesus deu um cérebro novo. Que milagre maior do que esse? Ela é única no planeta. Mas isso é pouco para o que Deus quer fazer. Deus me deu um pastorado abençoado. E eu comecei a comprar terra, e falando para a igreja,
Deus tem um sonho maior do que a minha própria existência, do que o meu chamado. É a gente repartir com outras pessoas, é mudar a mentalidade de gente, é fazer com que elas possam se tornar cidadãos aqui nesse mundo, mas também elas se formem cidadãos dos céus. E agora eu estou registrando o Instituto Mardiel Santana, o Instituto IMA Mardiel Almeida. Agora, esse mês de setembro está sendo registrado, porque Deus mostrou para a minha igreja que o propósito dele é maior do que apenas congregarmos. E nós vamos levantar um prédio onde nós vamos atender em todas as áreas da saúde na comunidade. Nós vamos levantar um outro prédio de 4 andares, onde nós vamos atender da creche até a formação de concurso público. E nós vamos levantar um outro prédio, 3 prédios, onde nós vamos ter toda uma preparação socioeducacional e esportiva. Porque nós vamos construir um grande ginásio com quadra poliesportiva de futsal, de vôlei e de basquete. Vamos tirar as crianças da rua, vamos colocar uma disciplina, vamos gerar uma disciplina escolar, educacional, reintegrar ela à família e vamos prepará-las para Olimpíadas, quem sabe, porque elas se tornarão atletas de Cristo também. Então, lá atrás, quando eu estou lutando pela cura da minha mulher, quando eu estou lutando para atender o meu chamado, o propósito ainda era maior. Quem entende o que o pastor está falando aqui? O propósito é alcançar outras vidas e deixar um legado de que alguém que passou por aqui e escreveu uma história com Deus para perpetuar o seu propósito. Às vezes, porque chamado, você está aqui hoje, outro dia você está em outro lugar. O propósito permanece para sempre. E quando eu vejo que Deus está usando hoje a minha casa para mudar, porque estes profissionais que vão trabalhar são os que nós formamos dentro da igreja. E são eles que estão se sonhando junto comigo. Sonhe com o seu pastor. Sonhe com o seu pastor, porque Deus vai fazer vocês irem longe.